Bem-vindo ao canal Jornalismo e Muito Mais. A notícia é importante, a informação que pode fazer a diferença, o serviço que pode facilitar o dia a dia. Jornalismo e Muito Mais está presente nas mídias sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp, no nosso blog Jornalismo e Muito Mais, cujo endereço é eleonorapascoal.com.br. Se desejar participar contribuindo com informações e notícias, ou se quiser receber nossos informes como assinante, participando do nosso grupo de WhatsApp, envie um e-mail para jornalismoemuitomais@gmail.com. No WhatsApp, as postagens são diárias e você poderá pedir mais informações para o autor do texto. No YouTube, o nosso encontro será semanal e nesta fase em que estamos formatando o nosso programa, as postagens serão entre sexta e segunda-feira. Por favor, para ser avisado quando um novo vídeo está disponível na rede, assine o nosso canal, ative as notificações, curta os nossos vídeos e escreva para a gente. Nos conte a sua opinião, faça a sua crítica, dê sugestões. Nosso e-mail está à sua disposição. Agora vamos aos destaques do programa desta semana. Na Alemanha, a jornalista Lívia Filadelfo mostra a realidade nas relações entre alemães, imigrantes e refugiados. Aprovada a comercialização de novo remédio para a gripe. Americanos vão ter direito à bolsa de estudos para aprender português. Companhia de Jesus em Portugal lança manual antipedofilia. Casou ou separou? O que fazer quando está morando fora do Brasil? E na agenda da semana, Silvia Dias, do Instituto Clima Info, fala da primeira conferência sobre poluição do ar e saúde que acontece esta semana em Genebra, na Suíça. E uma surpresa para comemorarmos no mês que vem os 2 meses do programa Jornalismo e Muito Mais. Manifestações contra imigrantes e refugiados ganharam força no leste da Alemanha nos últimos meses. E o combate à violência e a xenofobia estão no centro das discussões. Mas, segundo o estudo, os alemães contrários à imigração não são maioria no país. É o que mostra a repórter Lívia Filadelfo, que está na Alemanha. A questão migratória é polêmica, mas, em geral, a população é a favor dos estrangeiros. Uma pesquisa revelou que a maioria dos alemães sem ascendência estrangeira avalia como positiva a presença de imigrantes. Eu acho muito importante que eles façam parte da nossa sociedade, diz esta alemã. O levantamento feito pelas fundações alemãs sobre integração e imigração mostrou que entre os descendentes de imigrantes, a aprovação é de quase 70%. O jovem Cheyenne nasceu na Alemanha, mas seus pais vieram do Irã. Ele defende que haja mais equilíbrio entre os países europeus que recebem refugiados. No leste da Alemanha, o percentual de satisfação com a presença de imigrantes é menor. Segundo o estudo, é justamente nas regiões com menos estrangeiros que há mais discriminação. O sírio Victor Ibrahim decidiu fugir para a Europa há 4 anos, quando foi convocado para lutar na guerra da Síria. Ele é fotógrafo e vive em Rostock, cidade no norte da Alemanha, onde há poucos estrangeiros. Eu sofro preconceito quase todos os dias, é muito difícil, diz ele. Aqui em Hamburgo a situação é diferente. Na segunda maior cidade da Alemanha, a população é multicultural. Quase a metade de seus habitantes são estrangeiros ou descendentes de imigrantes. Em 2016, o iraniano Seid Khattuzi cruzou o Mediterrâneo num bote e percorreu a pé e de trem mais de 1.500 quilômetros até a Alemanha. Foi uma viagem horrível, vivi muitas situações ruins, diz ele. Vítima de perseguição religiosa no Irã, o jovem afirma que, apesar das dificuldades, está feliz por estar aqui. Em um contexto onde o nacionalismo e os extremismos na questão imigratória dominam o cenário, os resultados da pesquisa realizada na Alemanha trazem ventos de esperança. O imigrante, de forma geral, contribui para a economia de um país e soma a vida cultural dos locais onde escolhe viver. E isso parece estar ficando mais claro para a população alemã.
Longe da retórica dos discursos políticos, a vida real mostra que as mudanças econômicas e no perfil da força de trabalho exigem das autoridades respostas mais elaboradas e conectadas com essa nova realidade. A Alemanha, com a sua política de braços abertos, permitiu nos últimos anos a entrada de milhares de imigrantes e refugiados, muitos vítimas do sangrento conflito na Síria. E graças à imigração, a Alemanha, assim como os Estados Unidos, podem no futuro próximo figurar em um pequeno grupo de países que serão pouco afetados pelo envelhecimento da força de trabalho e o declínio nas taxas de natalidade. Hilton Caldeira, de Weston, na Flórida. Aprovado novo medicamento para combater a gripe. O nome, como sempre, é bem complicado. Baloxavir mardoxil, que atende pelo nome comercial de Xofluxa. Trata-se de um antiviral destinado a pessoas com idade mínima de 12 anos. O novo remédio é uma dose única que deve ser tomada antes de completar 48 horas do aparecimento dos sintomas e o preço do tratamento é bem salgado, $150. A aprovação do Xofluxa nos Estados Unidos acontece depois do medicamento ter sido aprovado em fevereiro no Japão para o tratamento de influenza tipo A e B. Mas, embora existam vários medicamentos para combater a gripe, nenhum deles substitui a vacinação anual, seja aqui nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomenda que as pessoas se vacinem até o final de outubro para garantir a imunidade nesta temporada, que deve terminar no fim do inverno, em 28 de fevereiro. Língua portuguesa é considerada idioma relevante para a segurança nacional americana. Com isso, o português passa a fazer parte do programa de educação dos Estados Unidos e os americanos a ter o direito de estudar, custeados por bolsas de estudos em países de língua portuguesa. O objetivo é preparar os jovens americanos para um mercado de trabalho globalizado. Pedofilia. Em Portugal, a Companhia de Jesus, uma das mais antigas instituições católicas do mundo, é responsável pela criação do primeiro e único manual anti-pedofilia. O manual foi escrito por uma equipe interdisciplinar. São 80 páginas com orientações a religiosos e leigos que atuam dentro da Companhia de Jesus, trabalhando com pessoas vulneráveis, sejam elas crianças ou adultos. Entre as orientações está uma lista de sinais que indicam se uma criança, por exemplo, está sendo vítima de maus tratos ou abuso sexual. De acordo com o manual, ao ser detectado qualquer problema, o caso deverá ser encaminhado ao Ministério Público e à polícia. Casamento ou contrato de união estável feitos fora do Brasil só tem validade no território brasileiro se forem registrados no cartório de registro civil através de qualquer consulado. A explicação é da advogada Ana Cláudia Valadares, da Loyal Consulting, que explica também que desde 2013 as separações são feitas sem burocracia. Não precisa ir ao Brasil para isso. Você pode ir até um consulado. Existem alguns requisitos para esse divórcio. Ser de comum acordo, você não pode ter filhos menores ou incapazes e o divórcio tem que ser entre brasileiros. Alguns consulados fazem o divórcio entre brasileiro e estrangeiro, mas ele tem que ter uma RNE válida no Brasil. RNE é o Registro Nacional de Estrangeiros, a carteira de identidade para estrangeiros que moram no Brasil. Cláudia explica também que se o casal tem filhos incapazes, a separação não pode ser feita através do consulado. Vai ser preciso nomear um procurador que vai se encarregar de todos os trâmites da separação. Já quando o assunto é a mudança do nome, tendo a averbação do seu divórcio ou do seu casamento no Brasil, a partir disso, você pode mudar os seus documentos brasileiros e seu passaporte. Antes disso, não há como fazer alteração. Esta semana, em Genebra, na Suíça, a OMS, Organização Mundial da Saúde, promove a primeira conferência sobre poluição do ar e saúde. O tema é a melhora da qualidade do ar e o combate às mudanças climáticas. Em um relatório sobre poluição do ar e saúde infantil, que acaba de ser divulgado, a OMS mostra que a grande maioria das crianças em todo o mundo está exposta a grandes quantidades de poluentes. Silvia Dias, do Instituto Clima Info,
comenta o relatório. A Organização Mundial de Saúde tem feito diversos estudos para entender qual é o impacto da poluição ambiental sobre a saúde das pessoas e tem encontrado resultados absolutamente assustadores. No caso da poluição do ar, são 7 milhões de pessoas que morrem todos os anos em decorrência de problemas de saúde que foram originados pela má qualidade do ar. Agora, a Organização Mundial de Saúde resolveu dar um zoom sobre a saúde das crianças e os resultados são ainda mais assustadores. A OMS descobriu que 93% das crianças abaixo de 16 anos em todo o mundo estão respirando um ar que não atende requisitos básicos de qualidade. Ou seja, elas estão tendo o desenvolvimento do seu organismo e do seu cérebro já sendo prejudicado por poluentes, por elementos tóxicos que estão no ar que elas respiram. Isso significa problema no desenvolvimento do cérebro, que pode levar a problemas cognitivos, problemas no desenvolvimento motor, problemas nas funções respiratórias, desenvolvimento do pulmão. Os números são absolutamente assustadores na parte dos óbitos. 600 mil crianças morrem todos os anos por conta de doenças decorrentes da poluição do ar. É praticamente uma epidemia silenciosa que está acontecendo. E agora nós temos uma surpresa para você que acompanha jornalismo e muito mais aqui no YouTube e nas mídias sociais. Nós estamos em um dos pontos mais brasileiros da Flórida, a International Drive, aqui em Orlando, onde fica o Banco do Brasil Américas e um dos lugares que consegue reunir algumas das coisas mais gostosas do Brasil: açaí, café, tapioca e muito carinho. Nós estamos na Frutis. Aqui, no próximo dia 27, às 6 horas da tarde, vai acontecer um super encontro que foi batizado de Business and Coffee. Nesse dia, nós vamos estar aqui com o André Almeida, da Central Florida Brazilian American Chamber of Commerce, e com o professor Cláudio Pavanelli, especialista em ciência esportiva e fisiologia do exercício do The Village. Andréa vai falar sobre uma política de negócios da Prefeitura de Orlando que valoriza o trabalho de mulheres empreendedoras e de empresários latinos, hispanos e brasileiros. E o professor Pavanelli fala de qualidade de vida aliada à alimentação e atividade física. Dia 27 de novembro, às 6 horas da tarde, com apoio de Frutis, açaí, café e tapioca. Jornalismo e muito mais fica por aqui. Não se esqueça, para falar com a nossa redação ou pedir inscrição no nosso canal de WhatsApp, é só mandar um e-mail para jornalismoemuitomais@gmail.com. Lembramos também que você pode obter mais informações sobre os assuntos que nós acabamos de tratar no nosso WhatsApp ou então no nosso blog, Jornalismo e Muito Mais, cujo endereço é eleonorapascoal.com.br. E fique ligado no nosso canal, faça sua inscrição, ative os alertas. Nos vemos na próxima semana.